Fala pessoal, tudo bem? Yuri Vidal aqui falando com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado? Vamos falar um pouquinho no dia de hoje aí sobre as estratégias, como encontrar boas oportunidades, falar um pouquinho dos indicadores, né? Inclusive de alguns vídeos ali que eu cheguei a postar de como usar o MACD para caçar fundo, tá? De repente a gente está comentando um pouquinho sobre estocástico, banda de Bollinger. Vamos dar uma olhada no gráfico e estudar um pouquinho sobre tudo isso. Se puder, já deixa um like, toca o sininho, me segue aí nas redes sociais e vamos aprender juntos. Então, pessoal, antes de tudo, antes da gente começar a falar de estratégia, é legal sempre a gente entender o cenário em que o preço se encontra. E eu gosto muito de fazer isso pelo diário, tá? Como eu já comentei, inclusive no fechamento da semana, a gente pode considerar esta região aqui como uma região de bastante dificuldade para os preços em cima até dessa linha de tendência e esses pontos como resistência. O gráfico diário me sugere isso, então por que não considerar isso no intraday? Tá? Chegando aqui no 10 minutos, a gente consegue refinar um pouco mais e mostrar os pontos onde o preço tem encontrado barreiras, né, e não passa com facilidade. Hoje então o preço abriu praticamente sem gap, encontrou bastante dificuldade de passar desta região, que eu vou pontuar em laranja, tá? Com bastante dificuldade. A parte da manhã, o preço toda vez que chegava aqui, deixava um pavio, né? Aqui sendo bastante expressivo. Até que tentou subir, esse candle devolveu, né? Deixou até que um trap, rompeu a máxima, o candle seguinte veio e perdeu a mínima, trouxe o preço um pouco mais embaixo, que encontrou esta região aqui como um novo suporte do curto prazo, tá? Até por esse topinho aqui. E daqui sim ele voltou a subir, conseguiu ter um vigor, testou o topo novamente, não conseguiu trabalhar acima dele e voltou a cair, perdeu o fundo, né, e etc. Hoje eu fiz exatamente esta operação aqui. Comprei nesta região, o stop na mínima deste candle e o alvo aqui em cima, próximo ao topo, um pouco mais acima, até estava minha saída. Basicamente ali onde o preço foi. Como que eu enxerguei essa condição? Com base no vídeo que eu postei esses dias aqui, utilizando o MACD para caçar fundos, eu vou colocar aqui o MACD na tela. Eu consegui visualizar o seguinte comportamento do preço, né, em relação ao comportamento do MACD. Note então que o preço aqui vinha caindo, passando por uma correção, e nós temos uma tendência de alta bem definida, topos e fundos ascendentes, ou tá, sempre subindo. Vamos poder até traçar aqui essa linha de tendência que foi perdida ali. Então ainda estávamos em cima dessa linha de tendência, até que eu observei esse comportamento, o preço caindo, fazendo mínimas cada vez mais baixa, até este ponto. Aqui sim o MACD vinha fazendo mínimas, mas deste ponto aqui em diante, deste ponto, o MACD começou a fazer mínimas mais altas, exceto este candle que sim fez uma
uma mínima menor que o candle anterior, tanto graficamente quanto pelo indicador. Mas mesmo assim, esta mínima foi mais alta do que esta mínima. Vou traçar para vocês aqui em vermelho, mostrando este ponto de divergência no MACD. Divergência em relação ao preço. Por isso, então, eu entendi que aqui poderia ser um ponto em que o preço deveria respeitar o suporte de curto prazo. E o fechamento acima dessas regiões, ou talvez dessas regiões, poderia levar o preço sim ao teste de topo. Eu então tomei minha posição aqui, meu stop ficou aqui, e o preço trabalhou aqui por 10, 20, 30 minutos até que conseguiu ter vigor na ponta compradora. E meu alvo foi duas vezes o risco. Então aqui eu encerrei minha operação. Foi a única operação que eu fiz no mini índice no dia de hoje. A única operação que eu fiz no mercado de fato. Tá? Não tendo vigor em cima dessa resistência, o preço voltou abaixo, fechou abaixo, aonde tinha pavio, criou o corpo real, veio abaixo da média. Alguns operadores já até consideram este ponto uma condição de venda com stop nessa máxima. Eu não gosto de fazer esse tipo de operação contra a tendência. E teve sim um alvo que foi duas vezes e meia o valor do risco. Foi uma operação muito bonita, sim. Ainda deixou até um doji, talvez com volume menor que o volume anterior. Nesse caso aqui não foi, o volume estava ainda maior, porém abaixo da média. Mas foi maior do que o volume do candle anterior. Então não consideraria essa entrada na ponta vendedora. Então o preço veio, testou a linha de tendência, lateralizou em cima dela, até que veio a perder. Eu não considero essa condição aqui um pullback, tá? Eu considero tudo isso como uma única onda. E o preço não testou a linha ainda, né? Até tentou chegar ali, mas não testou. E não teve vigor na queda a partir do momento que perdeu a linha. Até montou uma nova linha de tendência aqui, com tempo gráficos menores, pode ter sido mais interessante de operar. E deu novas oportunidades talvez de sair comprado. Aqui, aqui, que também foi estopado, essa oportunidade aqui. E acabou o dia aqui. Então fechamos o dia num doji ali, para alguns um spin top lá. Eu já vejo como um dojizinho, consideraria como um doji. Então foi essa a condição que eu operei no mini índice no dia de hoje. Com relação ao dólar, lá na sala do Multibot também, inclusive convido a todos para vir participar da nossa sala no Multibot, todos os dias de 2h30 até as 4h30, 16h45, até o fechamento do mercado. Eu estou lá contribuindo com a análise do pessoal. Tá? É uma sala educacional. A gente comenta setup, comenta operações, tanto no mercado à vista como no índice do dólar. E é uma sala bastante interessante para aqueles que
né, que gostam desse tipo de conteúdo educacional, que gostam de dividir conhecimento. Tá muito legal. O dólar, então, um dia bem pesado para o dólar, chegando aqui a uma variação de 140 pontos. Tá, entre mínimas e máximas. Fez um cenário no 60, pode ser entendido como um pivô de baixo, acionando aqui nessa condição, que cumpriu onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Poderia sim começar agora um movimento de ABC dentro dessa região aqui. No entanto, considerando um ambiente maior do dólar, como 2 dias, a gente pode ver essa condição também, a formação de um triângulo, em que o dólar pode vir testar esta linha, depois testar esse topo, essa linha, e talvez, né, depois do rompimento dar sequência a favor da tendência. Ou talvez até formar um canalzinho que pode ser tanto de alta ou quanto de baixa, tá? Normalmente o rompimento deve ser a favor da tendência, tá? Então eu teria um rompimento para cima, esta condição aqui se formando, eu gostaria de considerar o nascimento de um canal se o dólar vier a romper para cima. Porém, a gente não sabe ainda para onde o dólar vai romper. O que eu posso acreditar é que ele está dentro de um triângulo e que normalmente o triângulo ele é rompido a favor da tendência. É uma figura de continuidade de tendência. Ok? Se eu trouxer até esse estudo aqui, ó, quase que poderia considerar que foi um canal aqui que veio trabalhar embaixo. Por simetria talvez, olha. Um canal que simplesmente foi dobrado para baixo. Acredito bastante também nesse cenário, tá? Olha que legal isso tudo. Então, dentro de 10 minutos, o que nós vimos de interessante para o dólar hoje? Tá? Com auxílio aqui do estocástico lento, teve essa oportunidade de compra, saiu comprado, em cima do ajuste, testou o topo, né, a máxima do dia e voltou a cair. Já por médias, vemos aqui a partir desse fechamento abaixo da média móvel de 9 períodos, ou de 8, deixa eu ver, 8 períodos exponencial, poderia sim ter feito a venda na perda dessa mínima móvel de 2 vezes, talvez até aproveitado que esse gift, em que o preço, né, tentou ali abaixo da média, testou ela e deixou esse sinal, esse belo sinal de venda, tá, uma vez até que a média móvel de 8 já cruzada com a de 80, foi um belíssimo sinal de venda, com certeza deveria ter sido operado, pois eu não operei, e entregou toda essa pernada na queda. Aqui tentou sim um pivô de alta, uma reversão. Este ponto aqui eu achei interessante. Opa, que sono, cara. Eita, desculpa pessoal. Esse ponto eu achei interessante. Eu gostaria de comentar. Ah, vai sair assim mesmo, não vou editar não. Hoje pode. O dólar chegou a sentir uns 60 minutos essa região. Veio, fechou abaixo. Vamos mudar a cor lá, né? Pra gente identificar a linha aqui. Esta. Veio, fechou abaixo, deixou um sidebar, tentou subir, não fechou acima
daquele ponto que era considerado um ponto de possível resistência ou suporte do diário, não fechou acima, veio abaixo, não se segurou e entregou a queda, perdeu até o fundo, vindo testar as regiões de suporte, tá, de dias anteriores aqui. Foi muito legal, cara, o dólar hoje. Foi bastante técnico, foi muito interessante de se operar. Muito interessante mesmo. E perceba aqui a condição do pullback muito bem desenhado. O preço veio, perdeu a linha, fechou abaixo, fechou acima, no fechamento abaixo, imediatamente no quilo anterior, o preço entregou a queda e fez até um pouco mais a pernada anterior ali, vindo testar realmente o suporte, e aqui ele terminou o dia. Foi muito interessante. O dólar hoje foi muito técnico, foi gostoso de ser operado. Embora eu não tenha operado, eu consegui pegar a operação com o pessoal lá na sala. Acreditei que o dólar poderia até voltar a testar essas regiões de topos quando eu vi este que ando aqui, tá? Mas depois me dei conta que era um pullback clássico, cara, profissional, digno de ser operado. Muito legal, muito legal de ser operado. Beleza? Os papéis aqui que se destacaram, acredito que foi a EQTL que acabou surpreendendo todo mundo, né, com esse jump já para cima das regiões aqui de resistência, tá? E bombou na alta. Até comentei com o pessoal aqui do escritório uma possibilidade de sair comprado aqui no rompimento dessa máxima, e assim o pessoal levou o trade, chegou a pegar toda essa pernada aqui, né? E não ficou por muito tempo, né, acreditando num processo de exaustão do preço. Mas foi muito bom também de se operar, tá? A BRAP e acho, se não me engano foi B3SA3, foi um papel que o Martini comentou lá dentro do Multibot, que deu uma operação muito bonita, tá? Que o Martini mesmo chamou o pessoal, muito interessante. Foi o rompimento aqui dessa figura que ele entendeu ser um triângulo, e ele acreditou nessa entrada com alvo, né, nessas regiões aqui de topo, e o alvo foi atingido. Até tínhamos a expectativa do preço chegar ali, mas precisava de um pouco mais de vigor aqui no mini índice para poder levar lá. Mas com certeza a operação vencedora, essa relação risco-ganho aqui foi quase ali 3-1, tá? Não faça birra. Deu para extrair bons trades ali no mercado à vista também, lá dentro da sala do Multibot. Inclusive, já convido a todos novamente para participar. Acho que é isso, pessoal. Foi o estudo aí do dia. A quarta-feira foi bastante interessante para esses papéis que eu mencionei, no caso o dólar, o índice, né, EQTL, e esse trade que foi sensacional aqui em B3SA3. E convido a todos para seguir no canal, se inscreverem, que a gente vai estar sempre tentando trazer estudos, né, trazer material que realmente agregue para você, operador. Tá? Eu tenho aqui alguns planejamentos de falar de indicadores e, né, setups dos mais frequentes. Hoje eu comentei do setup do MACD, que foi o vídeo que foi postado segunda-feira, né, o setup caçador de fundo, o MACD. Então hoje eu fiz o trade utilizando o setup, que eu realmente uso este setup no meu dia a dia, tá? Não é só um setup que para poder gerar conteúdo ali, ensinar e fazer firula.
é uma das minhas estratégias favoritas, se não a minha estratégia favorita. Tá? Eu também gosto muito de usar estocástico lento para pegar divergências, que também acionou aqui a divergência, muito interessante. Assim como o MACD acionou sim a divergência, como eu já tinha mencionado, e o preço foi lá testar o topo, chegou a regiões de alvo. O desafio dos 3 trades eu não consegui iniciar, acabo que estou planejando em levar para a próxima semana, tá? O desafio começando lá no dia 5, e aí a gente faz um mês dentro do gerenciamento, 3 trades dentro do risco direitinho. E dentro da única estratégia, inclusive, espero conseguir utilizar essa estratégia de MACD no desafio, até para mostrar que se você seguir uma única estratégia é algo que funciona, é algo que resolve a sua vida. E vou estar pedindo ajuda aí para o nosso companheiro aqui de escritório, Germano, para estar fazendo as operações enquanto eu estiver na sala do multibot. Tá? Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Bons trades. Sejam conscientes, gerenciem a estratégia de vocês, gerenciem o capital, que com certeza vocês vão obter resultados nesse mercado. Tudo de bom, uma boa noite, até mais. Tchau, tchau.